Bom dia, pessoal. Vocês estão vendo aí a minha tela do Word? Se vocês não estiverem vendo, avisem, tá? Hoje eu trouxe para vocês alguns pequenos desafios para hoje, tá? Nós não vamos apresentar hoje nenhum conceito novo. Nós vamos escrever alguns algoritmos já baseados em tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui. Na semana que vem, eu vou trazer algum assunto novo, mas essa semana vamos ficar trabalhando com algoritmos, com os assuntos que nós conhecemos, tá? Então, vamos para a primeira questão. Faça um programa. Eu coloquei programa, poderia ser algoritmo, é a mesma coisa, tá? Então, vamos entender que é um programa que vocês têm que escrever. E como vocês não conhecem uma linguagem de programação, vocês vão escrever no português estruturado e transformar isso para o Visual G. Eu vou aumentar um pouquinho a letra para vocês verem melhor. Espera aí. Então, vamos para a primeira. Eu vou escrever o primeiro, mas vocês vão me ajudar. Vocês vão falando aí o que falta, tá? Então, olha só. Faça um programa que leia a medida de um lado de um quadrado. Então, se a gente for pensar em escrever, pura e simplesmente aqui no português estruturado, eu vou começar escrevendo o nome do algoritmo. Eu vou chamar... eu pedi para calcular a área e o perímetro do quadrado, né? Então, vou chamar aqui algoritmo área, perímetro. Você chama o nome que você quiser aí. Ok, início. Vou colocar na mesma direção aqui. Pessoal, quando você vai fazer um programa qualquer, um algoritmo, primeira coisa que vocês têm que fazer é entender o problema. Bem, esse problema ele é elementar, né? Então, se você tem um quadrado, você sabe que a área L ao quadrado é o lado ao quadrado e o perímetro é a soma dos quatro lados, 4L, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: quais são as variáveis deste problema? Podem ligar o microfone e falar, quem souber. As variáveis deste problema. Os lados. O lado, isso mesmo. O lado é uma variável, né? Então, eu vou colocar essa variável do tipo real, tá? Que pode ser qualquer valor. Então, vou colocar aqui real. Vamos chamar o lado de L, né? L. Vocês estão identificando mais alguma variável neste problema? Área e perímetro. Área e perímetro. Exatamente. A variável de entrada é o L, né? E as variáveis de saída que vocês já identificaram aí são a área e o perímetro. Ok. Então, vou colocar aqui. Vou chamar A. Ok. Bem, depois que você já identificou as variáveis, você vai fazer a entrada de dados. Então, o programa está pedindo para ler a medida do lado de um quadrado. Então, você vai colocar leia L. Só que é o seguinte, eu vou colocar aquele comando escreva antes para poder informar na tela para o usuário o que ele tem que digitar, tá? Então, eu vou colocar assim.
Escreva digite a medida do lado do quadrado. Vou colocar entre aspas. E eu vou colocar em centímetros, tá? Porque isso é só para se for centímetros ou metros, isso não vem ao caso. Só que assim, vamos padronizar o programinha. Então, pode ser centímetros ou metros, entendeu? Então, você poderia também entrar com metros e fazer uma transformação aqui dentro para centímetro, porque, na verdade, você tem que falar para o usuário exatamente o que você tem que fazer para você apresentar um resultado, tá? Então, eu padronizei em centímetros, poderia não colocar, só colocar para ler o lado. Tá, aí leia o lado. Então, qual é o próximo passo agora? Agora que você tem um lado, você já pode calcular o perímetro e a área. Então, a área a gente definiu com a letra A. Então, a área vai receber a área vai receber L ao quadrado. Olha, eu já mexi com tanta linguagem que eu sempre esqueço se no Visual G é 2 asterístico ou o circunflexo. Alguém lembra aqui? Alguém que já fez? É o circunflexo, se eu não me engano, professora. Algoritmo e depois a gente vê lá no programa. Ok, a área recebe L ao quadrado e o perímetro vai receber vai receber 4 vezes L. Bem, tendo calculado isto, você vai apresentar na tela o perímetro do quadrado é P centímetros e a área do quadrado é A centímetro quadrado. O seguinte, que esse programinha aqui, ele só tem mesmo uma sequência de passos bem definidas para calcular a área e o perímetro de um quadrado, onde a entrada de dados é o lado. Não existe aí nenhuma estrutura condicional, nem de repetição. Então, assim, uma sequência de passos para resolver este problema. Então, é o seguinte, pessoal, olha só, esse é o algoritmo. Deixa eu falar para vocês, eu deixei um trabalho para vocês. Eu deixei um trabalho para vocês que são vários algoritmos, né? Só que eu dividi a turma. Então, eu coloquei assim, da letra A até a letra tal, vai resolver de 1 a 4. Então, assim, várias pessoas só estão usando o celular, não estão ainda utilizando nem o computador e nem o Visual G, tá? Você pode até levar o curso até o fim assim, mas não vai ter um aprendizado assim esperado, tá? Se você puder pegar emprestado do tio, da tia, um computador para você fazer os programinhas, seria bom. Então, assim, para não prejudicar quem
quem tem computador e quem não tem, o trabalho ele está definido assim. Vocês viram esse primeiro exemplo que eu fiz agora aqui. Então, nesse primeiro exemplo, notem que eu só escrevi o algoritmo, né? E aqueles que já estão no Visual G, já estão trabalhando, eles podem pegar este algoritmo e colocar no Visual G seguindo as regras de sintaxe do Visual G. Então, aqueles que já estão trabalhando no Visual G, eu vou querer que me enviem os códigos fontes do Visual G, os arquivos do Visual G. E aqueles que ainda não estão vão ter que escrever o algoritmo. E eles vão ter também que testar manualmente e me mandar ou o arquivo Word ou a foto. E eu só vou aceitar via plataforma, não vou aceitar nada por e-mail, tá? Então, olha só, por exemplo, esse primeiro aqui, digamos que eu passasse esse exemplo para vocês fazerem, e aí você não tem o Visual G. Você faria isso aqui que eu fiz. Só que aí você tem que fazer o teste. Então, olha só o teste aqui. O pessoal que vai trabalhar no Visual G, quem quiser já pode ir digitando para compartilhar aí com a gente, tá? O pessoal que vai trabalhar no Visual G não vai precisar fazer esse teste na mão, porque o Visual G vai fazer para você. E você vai ver lá na hora dos resultados se o resultado é o esperado ou não. Se não for, você vai ter que arrumar o algoritmo para obter o resultado esperado, tá? Então, olha só, o pessoal que está sem o Visual G, aí eu passei esse algoritmo, aí você vai ter que testar, né? Então, aí você usa como um exemplo, por exemplo, teste, né? Vamos pensar o seguinte, que na hora do leia L, né? Pensa no L igual a 2. L igual a 2. Né? Aí apareceu aqui, escreva, digite a medida do lado do quadrado em centímetros. L igual a 2, está aqui embaixo. Deixa eu descer aqui. Isso é o teste. Aí, ó, A recebe L ao quadrado, né? Que é 2 ao quadrado, que é 4. L, que é igual a 4. E depois o P recebe 4 vezes L, que é igual a 8. Ok? Aí no final eu escrevo, aí vai aparecer na tua tela assim, o perímetro do quadrado aí tá aqui, 8 centímetros. Tá, e vai aparecer também o perímetro, a é 4 centímetros ao quadrado. Esse é o teste, tá? Então, isso aqui, quem não for usar o Visual G vai ter que fazer o algoritmo, como eu fiz aqui agora, e fazer o teste em cada algoritmo. E quem está com o Visual G, se quiser, pode começar a escrever o algoritmo direto no Visual G, porque o Visual G funciona também como se fosse um caderno onde você está escrevendo o algoritmo onde você vai testando. Então, você começa a escrever lá, dá errado, você vai arrumando até dar certo, entendeu? Então, é o seguinte, esse arquivo de hoje, eu vou colocar depois lá no canal, tá? Esse Word aqui, deixa eu salvar aqui. Ok. Certo, pessoal? Então, primeiro, o segundo, vocês já vão me falando passo a passo. O segundo, tem um que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos fazer os mais simples e depois a gente vai para o que for mais complexo, tá? Então, olha só, aí a gente, como é que vocês fazem? Vocês têm que pegar o que vocês montaram. Quem for fazer no papel e passar depois, você vai usando as regras de sintaxe. Nem todas a gente lembra. Se não lembrar, é só pegar o manual lá e ver como é que escreve. Eu tinha chamado o algoritmo de, acho que foi perímetro e área do quadrado, não foi isso? Foi. Área e perímetro do quadrado. Então, vamos lá. Área, perímetro, quadrado.
Então, o objetivo desse programinha é... Então, lembre que é importante você documentar o seu algoritmo, escrever para que ele serve. Então, lê o lado quadrado em centímetros e apresentar na tela os valores do perímetro e área. E aí, aqui na seção de variáveis, nós temos o lado, a área e o perímetro como variáveis do tipo inteiro. Ok? Aí, aqui, você vai ler... Aí, vamos colocar o escreva, né, para poder acontecer uma interface aí. Escreva. Vou colocar aqui, digite o lado do quadrado em centímetros. L, não, viajei aqui. Aí vem leia L. Pronto, olha só, a entrada de dados está pronta. Então, digite o lado do quadrado, leia L. Aí depois, a gente colocou para calcular primeiro, acho que foi a área, né? É 2 asteriscos, né? A área recebe... A gente testa aí, vamos ver. L ao quadrado e o perímetro é 4 vezes L. P maiúsculo. Apesar do Visual G, essa diferenciação, quando coloca P minúsculo ou P maiúsculo, é bom vocês padronizarem os tipos, porque existem linguagens de programação que fazem essa diferença mesmo. Se você chamar uma variável lá em cima, declarar com letra maiúscula, se você colocar minúscula no meio do programa, ele não reconhece. Então, o Visual G reconhece porque ele é um pseudocódigo. Mas vamos acostumar a padronizar. Aí, calculado, aí você vai apresentar na tela, né? Nem sei qual eu coloquei primeiro, mas a ordem tanto faz aí. O perímetro é aí eu vou colocar o valor, né, que é P centímetro. E a área do quadrado, vou copiar tudo aqui. Olha, pessoal, essas regrinhas aí, quando você colocar, acho que é só tu ficar com o manual aí do lado que tu vais fazer. Tem coisa também que eu não lembro. Então, aqui, ó, a área do quadrado é... Bem, tem algum erro aí, pessoal, até agora? Eu acho que não. Vamos ver aqui, vamos executar. Se tiver erro, a gente vai saber já já. Aí, olha, vocês digitaram no Visual G, notem que é um pouco diferente a forma que eu escrevi lá no português estruturado e aqui. Aqui também é um português estruturado, mas tem algumas regras de sintaxe diferentes, né? Então, aqui, ó, escreva. O escreva escreve tudo na mesma linha, o escrevar vai colocar cada comando que você mandar aí nas linhas subsequentes. Vamos executar aqui para ver. Ó. Digite o lado do quadrado
em centímetros. Vamos colocar aquele nosso 2 do teste. Ó, o perímetro do quadrado. Então, notem o seguinte, que quando eu digitei, eu tinha declarado lá como inteiro, né? Tudo bem, o 2 era inteiro. Só que se você colocasse qualquer número decimal, então já iria dar um problema ali. Outra coisa, aqui, eu escrevi na forma lá do português estruturado a potenciação com 2 asterísticos. Como na linguagem estruturada você pode usar os dois, quem for fazer o algoritmo pode usar tanto esse símbolo como os 2 asterísticos. Só que aqui no Visual G você tem que seguir as regras dele. Então, se você tentar colocar no Visual G exatamente igual como você escreveu lá o seu algoritmo, pode dar algum erro, mas aí você dá uma olhada no help aí para te ajudar, tá bom? Então, eu vou salvar. Olha, anotem aqui, olha, na área das variáveis, está aqui ó, a variável L, o A e a variável do perímetro. E aqui na área da visualização dos resultados, vai mostrar para vocês o que você digitou e o que foi calculado, tá? Então, pessoal, olha só, eu vou colocar para vocês a segunda missão, a segunda vocês vão fazer. E aí, quem fizer, pode apresentar na tela. Então, você pode fazer ou no seu Word aí, quem não tiver com o programa, ou fazer no Visual G e apresentar aqui para a gente. E aí a gente, se tiver algum erro, você coloca mesmo assim que a gente vai procurar os erros, tá bom? Então, eu vou parar aqui esse compartilhamento e vou compartilhar com vocês outra tela. Só um momento. E aí, pessoal? Alguém se habilita? Passou o tempo de vocês. Olha, eu vou parar de compartilhar aqui. E quem quiser compartilhar aí, ou o seu algoritmo, ou o... Então, olha, o Luiz Fernando vai compartilhar com a gente. Ou o Matheus, quem é que vai compartilhar? Podem compartilhar aí. Salete eu posso compartilhar, mas eu acho que não vai aparecer, porque eu não desativei, não tive nada. Não, mas olha só, mas tá na área, se tiver na área de trabalho, dá para compartilhar. Agora, se tiver numa janela, que complica. Tá, Quando tu clicar na setinha, vê se está numa área de trabalho. Se tiver numa área de trabalho, na área de trabalho dá para compartilhar. Tá aparecendo? Tá. Então, espera aí. Vamos lá, vamos ampliar aqui. Manda executar aí pra gente. Espera aí.
Deixa eu te perguntar aqui, peraí, deixa eu te falar aqui, peraí, o raio. Nesse problema que eu dei para vocês, eu pedi para calcular o perímetro? Sim. Eu pedi da circunferência, eu pedi a área e o perímetro? Foi. Isso. Acho que sim. Isso, eu pedi a área e o perímetro, tá certo. Peraí, deixa eu olhar aqui. Então, aí você declarou o raio minúsculo aqui, a área, o perímetro como real, ok. Aí, olha só, quando você for fazer os seus trabalhos, não esquece de colocar a descrição e salvar com o nome para você depois, quando for estudar, e também para você aprender como é que você tem que escrever um programa, que você tem que documentar para que outras pessoas leiam, tá bom? Aí você colocou, escreva, digite um valor para o raio da circunferência, leia. O pi no Visual G, ele é uma palavra reservada, né? Então, nota que ele apareceu de azul, não é verdade? Uhum. Porque algumas linguagens de programação não tem o pi como palavra reservada, tá? É porque o Visual G programou assim. Muitas linguagens você tem que colocar lá, declarar o pi como valor real e colocar assim. Não, ó, o Lucas fez pi, recebe 3,14. Tá certo, não tá errado, entendeu? Por que ele fez isso? Porque tem versão do Visual G, eu acho que das mais antigas, eu não sei qual é a tua, que tu tem que colocar, declarar o PI, declarar mesmo, e colocar pi recebe 3,1415, ou quantas casas decimais você desejar, tá? Nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo, que eu calculei aqui, a área deu certinho, né? Πr ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, vezes 3,14 dá 314,15, tá certo? E o perímetro é 2πr, né? Que é 2 vezes 10, 20, vezes 3,14, tá certo, entendeu? Então, o pi no Visual G, tu não precisas declarar porque ele é uma palavra reservada, mas na maioria das linguagens não é. Você tem que declarar ele ou como constante ou como real mesmo e colocar PI recebe 3,14 igual o Lucas fez. Então, quem fizer assim, quando você vai escrever o algoritmo, não pode fazer isso que o João Pedro fez. Ele fez isso no Visual G, está certo. Então, ele programou no Visual G já, tá certo. Mas se você fosse escrever o algoritmo, você ia ter que declarar o pi e você ia ter que colocar pi recebe 3,1415. Quem não estiver trabalhando com Visual G, entendeu? Então, quem não está trabalhando com Visual G, se escrever assim, está errado, tá? Quem está no Visual G está certo, porque o Visual G já está considerando o pi como uma palavra reservada, igual a 3,14, tá? Alguma pergunta nesse aí? Não. Então, olha só, João, obrigada. Vamos partir para o próximo. Eu vou compartilhar novamente aqui com vocês. Bem, antes de fazer o terceiro, eu vou deixar o terceiro por último. Vamos fazer o quarto. Olha, o segundo o algoritmo para vocês treinarem. Vou colocar aqui vídeo Visual G aula. Tá? Só vou lembrar aqui no texto, tá? Lembrando que o valor de π é uma constante, e deve ser declarado quando... Professor, não é a terceira para te fazer em casa? Não, a terceira a gente vai fazer aqui, vamos fazer a quarta. Deixa eu só anotar aqui,
porque como eu vou mandar esse arquivo para vocês, senão eu vou esquecer depois, tá? Lembrando que o valor de π é uma constante, deve ser declarado quando se estiver escrevendo na forma de algoritmo, utilizando português estruturado. Vou colocar como exemplo aqui, ó, real. Ou você pode até colocar constante, tá? Ou constante. E depois fazer a atribuição, tá? Como fazer a atribuição. Então, deixa eu colocar de vermelho aqui, só para vocês não esquecerem disso. Isso no algoritmo, no Visual G, como eu falei, não precisa, tá? Vamos fazer a quarta, tá com vocês, olha. Faça um programa que leia 2 números e apresente o maior deles. Apresente, o que eu falo é apresentar na tela, no dispositivo de saída, que é o comando escrever, tá? Então, você vai fazer um programa que vai ler, vai digitar no teclado 2 números e vai apresentar o maior deles, tá? Então, notem que nesse exemplo aí, pessoal, vocês já vão ter um tipo de estrutura aí, que é uma estrutura que vai fazer um teste para saber quem é o maior, que é a estrutura condicional, tá? Então, eu vou dar para vocês 2 minutos, e aí eu vou escrever o algoritmo aqui, esse aqui, eu vou escrever junto com vocês o algoritmo, e quem tiver implementado no Visual G vai jogar aqui na tela. Mas antes, vamos primeiro pensar no algoritmo, tá? Então, 2 minutos. Bem, essas são as variáveis, né? Ah, outra coisa, vai faltar uma variável aí, né? Porque é o seguinte, eu quero saber quem é o maior, né? O maior número. Então, eu vou chamar aqui também de maior o real. Maior. Tá, ok. Que mais? Agora nós vamos ler os números. Leia. Leia o primeiro número. Aí depois vamos digitar o segundo número. Digite o segundo número. Bem, até aí não tem mistério, né? Você identificou as variáveis. Você tem que pensar o seguinte: toda vez que você vai escrever um algoritmo, o passo a passo é entender o problema, verificar quais são as variáveis. Às vezes você não coloca todas as variáveis, você começa a escrever e lá no final do programa você pensa assim, tá faltando mais uma variável. Aí você volta lá no início e coloca, tá? Então, ninguém começa escrevendo um algoritmo, nem o melhor programador do mundo, já colocando a sequência correta, não. A pessoa vai montando, ela vai testando, aí ela vai verificando que falta passo, que falta variáveis. Então, isso aí é uma coisa que você vai fazendo, né? E com o tempo vai pegando a experiência. Então, aqui, ó. Leia no 1, no 2. Agora, pessoal, que a gente já tem os 2 números, o que a gente vai fazer? O que vocês acham? O que vocês fariam? Comparar os 2 números? Comparar os 2, né? Então, você vai fazer assim, ó. Aí, tanto faz você colocar se no 1 é maior que no 2 ou o contrário, tá? Então, você define isso aí, ó. Se no 1 for maior que no 2, então
Porque, olha só, eles podem ser iguais também, né? Então, olha só. Eu tô pensando assim, se eu digitar dois números diferentes, mas e se eles forem iguais? Então, vamos lá. Se no 1 é maior que no 2, então, escreva. Se bem que só era para apresentar o maior, eu não precisava criar essa variável maior. Eu vou deletar ela. Tá, escreva. Eu não preciso guardar na memória o valor, só pedi para apresentar, né? O maior valor é 1. E agora, pessoal, o que mais que eu faço? Me ajudem aí. Se não, escreva o N1, o N2 é maior. E se vocês digitarem dois números iguais, como é que vai ficar? Pode falar. Eu rodei aqui, segue o mesmo número. É o mesmo número. Eu fiz o teste aqui, eu coloquei 4 e 4, saiu 4. Não deu erro. Olha meu algoritmo. Se a gente digitar dois números diferentes, dá para fazer o teste. Ok, pessoal? Eu queria que vocês falassem o seguinte. Se eu digitar dois números iguais, o que eu tenho que alterar aqui nesse algoritmo? Quem já fez no Visual G e fez esse teste já deve ter arrumado aí. Então, pode falar, se puder, aí para ajudar a gente. Eu coloquei mais uma condição. Então, fala aí, como foi que você fez? Eu coloquei um elif, porque eu estou fazendo no Python. Aí eu coloquei o if, se A for maior que B, o elif, se A for igual a B, e o else, que aí o caso seria se o A fosse o número maior. Então, olha só, tu colocaste, se número 1 maior que número 2, então escreva, o maior valor é número 1. Se não, se número 1 é igual a número 2, então os dois números são iguais. Se não, o maior número é o 2, certo? Isso. Tá, então vou fazer um pouco diferente de ti. Vou colocar aqui. Se não, Se não, Tá, se número 1 é maior... Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Aqui no início, se número 1 é igual a número 2, então escreva, os números são iguais. São iguais. Se não, se olha, se eles não são iguais, então um é maior ou é menor que o outro. Aí você vai testar. Se número 1 é maior que número 2, então o maior valor é número 1. Deixa eu arrumar aqui. Então, se número 1 é igual a número 2, então escreva, os números são iguais. Se não, número 1 é maior que número 2, então o maior valor é o número 1. Se não, escreva. Olha só, pessoal, eu estou escrevendo dessa forma, vocês podem escrever de outra forma. Então, se alguém montou diferente, vai me mostrar aqui, tá? Deixa eu só... A Juliana, ela montou um pouquinho diferente. O maior valor é o número 2. Deixa eu só terminar aqui, aí a gente olha e vê se está faltando alguma coisa. Então, olha, esse se é com esse fim do C aqui.
e esse aqui com esse outro. Deixa eu ver como é que está o teste dele. Vamos fazer o teste. Se você digitar o primeiro número, vamos pensar aqui. 2 e 2. Números iguais. Leia o número 1, 2, número 2, 2. Se o número 1 é igual ao número 2, então os números são iguais. E aí ele sai do programa. Porque ele não vai entrar no senão. Ok, vamos fazer aqui. Os números, vai apresentar aqui. Os números são iguais. Vamos fazer outro teste. 3 para o número 1. Não quero, eu quero deixar na mesma linha. Espera aí. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Para o número 1, 3 e para o número 2, 2. Então, esse aqui, ó. Número 2. Agora aqui. Número 1, 3, número 2, 2. Aí faz o teste. Número 1 é igual ao número 2? Não, vai por se não. Se o número 1 for maior que o número 2, então o maior valor é número 1. Aí ele sai do fim, se sai, fim do teste. Se for o contrário, se o número... Agora, se eu trocar, se for 2 e 3, se 2 for maior que 3, não é. Então entra no se não. Maior valor, tá. Então, esse aqui vai executar. Alguém fez igual esse que eu fiz ou fez diferente? E o resultado deu certo? Quem puder, compartilha aí, tá? Então, olha, esse é o algoritmo, pessoal, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Na prova do ENAD, né, vocês vão... Eu não sei se a turma de vocês vai fazer a prova do ENAD. Toda a prova do ENAD cai uma questão de programação. Só que a questão que cai não é de linguagem de programação, porque o engenheiro tem que saber escrever algoritmo. Linguagem, você compra livro e manuais e programa, entendeu? Então, se amanhã você decidir aprender Java, você vai comprar e-book, assistir vídeo no YouTube, mas para você poder programar em qualquer linguagem, você tem que saber escrever algoritmo. O que é saber escrever algoritmo? É dar ordens para o computador, para um programa, executar uma determinada tarefa. E, para isso, a sua mente ela tem que ter essa lógica matemática bem apurada, tá? Então, existem bibliografias imensas, de 1000 páginas, só sobre algoritmos, que não tem nada de linguagem de programação, só algoritmos, tá, pessoal? Então, cada um vai pensar de uma forma. Eu, por exemplo, fiz esse algoritmo começando pelo igual, mas você poderia ter começado pelo maior ou menor, como a Juliana começou, tá? Então, eu gostaria de ver se esse aqui é o algoritmo, isso aqui é um algoritmo. Se alguém fez exatamente igual ao meu ou diferente, eu gostaria que compartilhasse aí para a gente olhar, tá bom? Quem quiser pode compartilhar. Olha, o Lucas colocou o algoritmo dele aqui, né? Ele começou testando se N1 maior que N2. Ah, tá. Ele fez as estruturas condicionais separadas. Ele não fez uma dentro da outra. Primeiro ele testou se o N1 é maior que o N2. Aí terminou aquela condição. Aí ele criou uma outra. Se N1 for igual a N2, se não N1 é menor que N2. Ok, tipo, foi diferente o dele, mas o dele vai dar certo também. Mas, por exemplo, dentro dessa ideia que ele colocou, não sei se vocês estão olhando o chat aí, porque eu estou olhando o chat, tá? Nem sempre dá para eu olhar o chat. Se eu estiver no Word, eu não vejo o chat de vocês. Só se eu vier aqui na área de reunião ou se eu estiver apresentando no PowerPoint que eu consigo ver vocês. Fora isso, eu só vejo se eu vier aqui. Mas olha só, dentro do que ele fez, quem puder, olha o chat aí.
ele poderia ter feito 3 estruturas condicionais separadas. Se N1 maior que N2, então escreva N1 maior que N2, né? Se N1 é igual a N2, escreva N1 é igual a N2 e fazer uma outra, terminar essa e fazer se N1 é menor que N2. Porém, tem uma coisa. No programa que eu coloquei para vocês, eu pedi para apresentar o maior deles. Então, vocês não podem fugir daquilo que eu pedi. Então, se eu pedir para apresentar o maior deles, na sua tela tem que aparecer o maior. Ou, se eles forem igual, tudo bem. Olha, não tem como comparar porque os números são iguais. Mas se você testou o N1 e o N2, e o N2 deu maior, você tem que apresentar na tela assim, o maior valor é tal. Porque isso aí é lógica de programação. Você tem que fazer exatamente o que está pedindo. Então, assim, eu só mudaria isso no programa do Lucas, de tipo, quando for maior, apresentar o maior, que é aquilo que foi pedido, ok? Mas alguém fez diferente do Lucas e deu certo o algoritmo? Professora, Fala. eu, tipo assim, eu fiz quando eu tava botando pra escrever, né? Botando assim, escreva que N2 é maior do que N1. Eu botei separado aí, eu, tipo assim, eu botei entre aspas, N1, aí vírgula, abre aspas, né? Aí N1 é maior do que N2, aí fecha aspas, aí botei N2 e não funcionou. Não, mas aí tem que ver que deve ter alguma regra de sintaxe aí que não está funcionando, entendeu? Pois é. Aí eu Aí mudei, tu tem que olhar o manual do Visual G, que aí já não é o algoritmo, entendeu? pois é, Então, aí eu mudei, tirei das aspas e funcionou. Se tirei da Entende? frente, no caso. Certo. Mas o teu algoritmo, geral, ele ficou como? O algoritmo em si? Ele ficou igual da senhora. Tá, tranquilo. Então, vamos ver aqui como foi que o... Vocês estão vendo aí o compartilhamento, acho que é do Eric. Vamos ver como foi que ele pensou. Ele fez também, olha só aqui, digite o primeiro número, o segundo, ele fez o se começando pela igualdade, né? Então, se N1 é igual a N2, então o número 1 é igual ao número 2. Se não, se N1 é maior que N2, então... Tá, mas olha só, nesse programa eu pedi para apresentar o maior. Olha só aqui. Olha lá no Word, tá assim, ó. E apresente o maior deles. Não está falando para vocês falarem quem é maior que quem. E sim, para vocês apresentarem na tela o maior. Então, aqui nesse do Eric, eu mudaria só o quê? Que, aqui, ó. Se N1 é maior que N2, então... O número, aí coloca, ó, pode colocar assim, ó, e Eric, muda aí, altera aí esse negócio. Olha aqui, escreva. Aí abre a aspas que tu vai colocar. Aonde, professor? Que linha? Linha 20. Linha 20, depois da primeira aspas, tu vai colocar o número. Não, mas aí tá. O número. Dá um espacinho aí, coloca vírgula. Não, é depois da aspa. Só que é o seguinte, coloca um espaço depois desse número aqui, antes de tu fechar aspas. Entendi. Vírgula agora e coloca N1. Se não, escreva. Aí tu vai fazer a mesma coisa. O número N2. Aí Aqui embaixo já. Ó, faz o seguinte. Aqui na linha 20, coloca assim, o maior número é, na linha 20. Porque eu pedi para apresentar o maior. Coloca o maior número é. Por motivos médicos, eu tive que chegar agora. Maior, Aí aqui eu coloco o quê? o maior, na linha 20, tu vai colocar o maior número é, que tu colocaste 2 números aí e colocou diferente aí. O maior número é. E agora aqui? Tá, mas tira esse N aí da linha 20 e coloca aí. Maior. Isso maior. Ah, tá.
Ok, aí é a mesma coisa que tu vai colocar aqui. Se não, o maior número é N2. Aqui eu coloco o maior número é N2. Isso. Igual a linha 20, está aqui no lugar do N1, tu vai colocar N2. Uhum. Então, notem o seguinte, que os algoritmos de vocês estão corretos, mas tem que fazer exatamente o que o problema está pedindo, tá, pessoal? Agora, se você vai fazer 3 estruturas condicionais, ó, por exemplo, o Lucas fez 2 separadas, ele poderia ter feito 3, entendeu? Você poderia começar com o teste do maior e depois... vai lá, digita aí, já colocou para executar. 7... O maior número é 22, certo? Que foi o que foi pedido. Cara, os 2 números iguais vai apresentar na tela que os números são iguais. Tá legal, Eric? Tá aí. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, olha, depois quem quiser... eu quero copiar aqui, só voltar depois na aula que eu vou deixar gravada aí e copiar os algoritmos. Olha, agora o próximo. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, só um momento. Pessoal, confere aí se está compartilhando, hein? Olha, eu já estou compartilhando com vocês. Terceira questão para vocês, está aqui, ó. Para vocês, engenheiros, futuros engenheiros. Vocês vão fazer um programinha que leia a medida X da figura abaixo e calcule as áreas das regiões A e B. Lembrando que o X é um pouquinho maior. Olha, se vocês olharem aqui essa medida, deixa eu colocar um zoom aqui. Olhem só aqui. Se vocês olharem as medidas aqui, olha, esse lado aqui, você tem um lado de 4 metros, aí você tem aqui 2,5,5, aqui, olha, aqui, sala A, 2, né? Você tem que entrar com valor de X. Então, notem que esse X é um pouco maior que 2. Né? Então, aí você tem que ver aí quanto é que você vai colocar. Eu acho que tipo 2,3, porque assim, a metade é 1, né? Então, aqui não seria meio, porque tem que ser um valor menor um pouco que meio. Então, vai no seu olhômetro aí, o valor de X deve ficar entre 2,3, 2,2, esses 2 valores aí, tá? E aí o valor de... Não estou falando o valor de X, poderia ser 2,3, 2,2. Não é um valor menor que 2, é um valor maior que 2, tá? Então, primeira coisa é isso que você tem que ver, tá? Então, você, na hora de montar o seu algoritmo, você pode dizer para o usuário digitar um valor de X, digitar um valor de X, que é a entrada de dados, um valor maior que 2 e menor que o valor que você vai definir aí, tá? Cada um vai valor, tá? Sendo que tem que ser maior que 2. E aí você vai ter que criar a fórmula para calcular a área da sala A e a da sala B, você já sabe. A sala B está ali mastigado, 4 vezes 3, né? A área da sala B. A área da sala A, você vai criar a fórmula e montar o algoritmo. Nesse algoritmo não tem estrutura de repetição, nem estrutura condicional, nada. Ele é simples, é sequência de passos. Você vai olhar o problema e vai montar. Então, eu vou dar para vocês 3 minutos para esse, tá? Então, vou deixar aqui aberto para vocês olharem e pensarem aí no problema.
Pessoal, olha só. Vamos fazer o seguinte, porque o tempo da aula daqui a pouco vai acabar. Vamos escrever o algoritmo e aí alguém compartilha aí o que fez no Visual G, tá? Então, olha só, vocês vão me ajudar a montar esse algoritmo. Então, eu quero montar com a cabeça de vocês, tá? Então, todo mundo está vendo aí a tela do Word? Vamos lá. Depois eu vou postar no Word, ou no Word não, na plataforma, para vocês... esse arquivo aqui. Então, olha só, o nome do algoritmo, ele pode ser o quê? Deixa eu ver. Área, sala. É verdade? Então, assim, digite, vamos lá, escolham aí um valor. Digite um valor a x entre que valores que vocês colocam? Entre 2 e 2,5. Se você colocar 2, aí o x vai ser... Aí realmente aí esse comprimento que existe ali não vai existir, certo? E aí, se o x valer exatamente 2, aquela linha que está passando ali entre essa lá e B, ela não vai mais existir, porque ela vai passar exatamente nessa linha do 2. Tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar como vocês colocaram, entre 2 e que mais? 2,3. 2,5. Tá, vou colocar então 2,5. Pronto. Vamos ver aqui. Digite um valor para x entre 2 metros e 2,5 metros. Ok. E agora vai ler o x, né? Sim, pessoal. Agora é só calcular. Vocês vão me dizer... Vamos para mais fácil logo. A área da sala B. Recebe quem? A área da sala B. Recebe o... Dá um zoom que eu não tô conseguindo ver. Vamos para a parte... Sala A primeiro. A área da sala A, eu botei assim. Eu botei essa área total aqui, que é 4 vezes x, menos a área do quadrado aqui embaixo, que vai ser retirada, né? Que é 2 vezes 1,5. Área da sala A. Desculpa. Vai, área da sala A. Quem é a área da sala A? É 4, né? Que é a soma das duas medidas laterais aqui, né? Vezes não, eu quero tu vai falar, eu vou colocar aqui, a gente vai ver, aí os alunos vão falar se está certo ou errado. Fala aí, área da sala A, 4. A parênteses 4 vezes x. Fez parênteses. Menos aí a área de quadradinho, né? Que é 3. Menos 3. Que é 2 vezes 1,5. Aí é isso. E aí, a área da sala A é essa? A área da sala A é essa, pessoal? Eu acho que sim. Porque ele fez o quadro na lateral com o x que ele vai ler e tirou o quadradinho que estava lá. Tá certo. Certo. Alguém discorda? Então, vai para a área da sala B. Eu vou colocar o que vocês estão falando, a gente vai testar, tá? Área da sala B. Aí a área da sala B seria a medida do x, né? A medida total da sala B mais a do x aqui, que seria essa do lado aqui que eu não tô conseguindo ver, peraí. Seria 4. Sim, fala. 4 vezes 3 menos x. 3 menos x não, opa. Era 4 vezes 3 menos o 4 x. vezes quanto tu tá falando? Peraí, acho que eu tô me confundindo.
Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz errado. Peraí, seria no caso aqui. Seria essa parte aqui do X, né? Seria 5 menos x? Eu acho. É 5 menos X, é. 5 menos X, eu botei 3. Desculpa. O x é exatamente 2, aquela parte lá de baixo vai ficar 3. Porque essa soma ali sempre tem que ser 5. Então tá certo, 4 vezes 3. Que aí vai ficar no máximo, a sala B ficaria no 3. Agora, se o x, se você aumentar o valor do x, aí a área da sala B diminui um pouquinho. Então, quanto maior o x, menor o valor da área da sala B, que tá certo. Por exemplo, se for 2,5 o x, aí vai mudar um pouquinho a área do B, que vai ser 5 menos x, tá certo, certinho. Então, então, agora sim eu vou parar e vocês vão compartilhar aí, pessoal. Vamos lá. Aí, professora, no caso, esses algoritmos a gente vai ter que compartilhar com a senhora? Professora? Acabou a aula, galera. Ela mutou o fone dela, eu acho. Sim, compartilha aí com a gente. Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha aqui, mas eu não sei se vai funcionar. Joga. Tá funcionando aí? Não aparece. Não. Compartilha a tua área de trabalho aí. Área de trabalho. Eu acho que está na tua área de trabalho, é por isso que não está aparecendo. Vou ver aqui, ó. Ocultar. Aí compartilhar. Área de trabalho. Apareceu aí o teu visual. Quando tu vai compartilhar, aparece o teu visual G? Apareceu só. Tá aparecendo na minha tela? Onde é que está o teu. Agora. Não, apareceu agora. Para. Isso. Não, agora não é meu, agora é de outra pessoa. Agora é do Luiz Fernando. Então deixa aí, Luiz Fernando não tira. Senão aí vocês complicam a minha vida. Olha só. Então vamos lá, vamos lá. Esse é do Luiz Fernando. Então vamos lá. Do Luiz Fernando, ele calculou aí. Ok. Leia X, ele declarou as variáveis, tá certo. Já fez o teste, Já. Luiz Fernando? Tu colocaste 2,7, né? Tu colocou bem grande o X, aí a sala A vai passar um pouco da sala B, né? Uhum. Bora ver aqui, de novo. Coloca X igual a 3 aí, só para eu ver como é que vai ficar. Não tá nem indo, mas... Coloca X igual a... Não tá indo porque tua tela do DOS está aberta. Isso, coloca aí X igual a 2. Pronto, peraí. Isso, olha, tipo X igual a 2 é o limite inferior, né? Porque a soma lá, 3 mais 2, tem que dar 5. Então, o limite inferior para o valor de A não pode ser número menor que 2, né? O X. Então, o limite inferior do X é 2. E aí, ok, perfeito. Agora fecha aí, clica no X. Coloca aí um valor de X. Deixa eu ver aqui o que tu fizeste. 2... Tá falando que é eu na linha 9 aqui. Porque é 2... o Visual G trabalha com 2, ou é 2 pontos? É isso aí. É 2 pontos. Eu usei 2 pontos. Então coloca aí. Vê aí.
Tá bom, bora ver se vai agora. Coloca 2 aí, só pra gente ver. Só 2. Na linha 9 também. Foi a declaração, não tá como inteira a declaração? Ah, é. Isso aí, maravilha. Bora Vê aí, ver. testa aí com 2. Eu quero ver logo com 2, que com 2 é o limite. Pô, mas será que agora coloca vírgula? Então agora põe aí, põe aí. Aí tem que ver, né? Colocar vírgula? Coloca aí. Pessoal, quando vocês forem montar fórmulas simples, vocês têm que tentar montar o mais simples possível, porque Já tentei tirar esse. A minha tá parecida com a tua, mas eu não tô entendendo porque a tua tá errada. o de vocês não deu erro nenhum, não? O meu não, o meu rodou direitinho. O meu deu certo. Também entendi o programa. Calma aí. Será que é isso aqui, professora? Eu não tô enxergando, porque às vezes o erro nem é exatamente nessa linha e aparece nessa linha, entendeu? O pessoal que fez a fórmula dele aí fez assim e deu certo? A minha fórmula foi diferente. Mas tá bem parecido com isso. Não tá fugindo muito. Rapaz. Eu usei um ponto na hora da vírgula. A minha vírgula não funcionou. Mas ele já Colocou um tentou. ponto, mas tu colocou esses dois aspas aqui? Ou tu colocou só um? A minha tem 2 aspas também. Porque aí é pra dar prioridade pro x menos 2. É, prioridade pra somatória. Aí, mas... Olha, quando eu faço com a vírgula não funciona. Aí eu tive que botar o ponto. Mas a minha equação é diferente da tua. Tu fez a que a professora fez, foi? Não, eu fiz separando a sala. Eu encontrei a diferença entre x e o valor que a gente tinha que multiplicar. Coloca aí para executar. Pra executar? Coloca 2 também, de novo? E sempre 2, só para ver se vai bater o primeiro resultado. Eu acho que eu já sei. Eu acho que tem um espaço. Não. Aonde? Não é. Eu acho que tinha um espaço na setinha que tu botou. Eu tinha colocado sem querer. Vê se dá pra pagar. Não tem, não. Não dá Tenta pra pagar colocar tudo isso daí dentro de outro parêntese para incluir a soma. A gente fala assim? Isso, tenta lá. Bora ver aqui. Não, ainda deu. Não sei não, então. Tô quase desistindo. Não desiste não, tem que... Tá muito estranho isso aí. Porque parece que tá certo. Pra mim tá certo, eu olho assim, eu não vejo erro. O formato da equação, os parênteses estão corretos. Será que não pode ser com a declaração? Eles usam mais no Visual G ou eu trago outro símbolo? Deixa eu ver aqui. Vocês usaram mais? É mais. Tenta tirar os parênteses. Faz sem parênteses. Vai que ele não tá entendendo. Tira todos os parênteses. Todos? Tira aí. Se tirar todos, eu acho que vai dar errado lá no... Eu acho que é aqui nessa somatória que vai dar errado. Porque Tira aí. Ele vai primeiro fazer o 2. É porque ele vai primeiro executar a multiplicação. Então bota só no x. Bota só no x menos 2. Não, acho que só nessa aqui tem que ter. Aí no resto tira.
Vai lá, agora vai dar. Tira do menos aí. Bora Agora ver. vai, agora vai. Tiro do resto. Dos. Porra. É, mano, mas tá muito estranho, porque pra mim tá... Tira também os parênteses da 10 para ver. Tira desse 4 também. Só não tira do x menos 2. E tira o último. Vamos ver se é isso. Ainda tá dando. Não sei por que não. Dava pra te criar. Eu fiz esse x menos 2, eu criei outra variável, né? Aí eu botei a. Aí depois tu só jogou, né? Tu jogou, tipo assim, tu fez a variável desse x menos 2 vezes negócio aqui, jogou mais aqui, né? Só a Mas deu variável. certo. O meu eu botei no comentário, o meu. Aí eu coloquei tipo. Eu chamei de z o x menos 2. Aí na hora de multiplicar, deu certo. Cara, na minha equação, no lugar desse 2, ficou 2.5. Mas só que não faz sentido só ter uma outra variável. Deveria dar certo. Deveria. Nesse formato. Deveria, não sei porque não tá dando. Talvez porque tenha. X. Como é que eu ia fazer aqui pra aí? Eu ia fazer. 9x, por que 9x? Bugou aqui, peraí. É que eu coloquei o parêntese. Menos 2. Parêntese. Eu não coloquei parênteses na hora de declarar esses negócios. Não, deixa só o T. Deixa só o T. Aí lá embaixo tu tira o x menos 2 e bota o Tira T. isso aqui. Não bota. Não, mano, não faz isso não. Tira esse vezes 1,5. Aqui em cima? É, só o 1,5. Aí tu jogou 1,5 aqui embaixo, é? Quando tu usou mais t vezes 1,5. Aí tu bota t vezes 1,5. Aí, vezes 1,5. 1,5. Aí, colocou deu parênteses certo. aqui? Olha só, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Não faz sentido isso do Visual G, mas pelo que eu estou notando, o Visual G não faz essas expressões grandes. Eu acho que é porque ficou 2x. Tem que ficar chamando de variável, só que isso aí não faz sentido, tá? Porque em programação tu não precisa fazer isso aí. Só que o que o Visual G tá fazendo? Ele faz isso que é para eliminar erros, tá? Porque eu acabei de fazer um teste, enquanto vocês estavam falando, eu estava fazendo um teste com outra equação que não tem nada a ver com essa. E aí eu coloquei ela inteira, deu erro. Aí eu separei e deu certo. Ou seja, o Visual G tem esse problema, que aí, então, vocês têm que ficar atento. Por que o algoritmo anterior deu certo? Né? Do outro aluno que apresentou? Porque ele colocou uma equação simples, né? Que era aquela que a gente tinha montado no algoritmo, que era 4 vezes alguma coisa, vezes alguma coisa. Agora, você colocou algo grande, você já vai ter que separar. Por isso que teve gente que fez a mesma equação que você e deu certo, porque separou. Então, assim, quem for escrever o algoritmo, se você escrevesse o algoritmo para mim e não fizesse isso que você está fazendo agora, ia estar certo. Tá? Então, na hora dos exercícios humanos aqui de jeito. Separa a multiplicação deles. Aqui assim que fala? Aí tu bota parênteses também. Aí bota no outro. Eu acho que é o teu que tá com problema, mano, porque agora tá igualzinho o meu. Não, tira esse último parênteses, bota só entre o x, lá no final do x. Às vezes mas peraí, tá faltando Mas não, daqui vai pegar o mais, pô. Bota parênteses aí, o final do parênteses. Ah, tá. Entendi, assim, né, que fala. Agora, se o teu der erro, eu não sei o que é, que tá igualzinho o meu. Tá idêntico o teu, mano? Então vai lá, roda aí, vamos logo ver. Coloca 2. Colocar 2. Mano. Peraí. Eu disse. Tira o A. Vai lá no A.
Vai lá no azão e bota azãozinho. Mas Aqui eu assim, acho que não é. É, Não, mas isso daí é só pra ficar idêntico ao É. meu, porque coloca aí, idêntico logo o teu aí, mas não era mais para dar erro isso aí, não. não é. Eu acho que deve ser alguma configuração do teu. tá pegando da gorinha, mano. Mancados. Olha, eu vou até fazer o seguinte. Como é que tira essa parada? Rapaz, como é que eu faço isso aqui agora? Como é que eu tiro isso aqui, professor? Lá no INS, lá no 0, tu apertou no 0, tá escrito INS. No 0, mano? Onde o 0? Ah, Tá tá. sem querer, tá sem querer. Ah, tá. Mas eu acho que não é isso, não. É. Sei lá o que é. Eu vou mostrar Ué. como é que tá o meu. Mano, quebra esse galho, hein? X é igual a T. Tu mexeu nas configurações do teu... Não, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso aqui, peraí. Aí eu vou fechar e abrir de novo. Bora ver qual é o rock. Depois eu coloco só as variáveis. Pessoal, olha só, eu vou parar aqui a gravação, tá? Senão depois eu não vou conseguir baixar esse arquivo no meu computador, tá? Uhum. Então, vocês podem continuar aí, tá?